Olá, amigos. É uma alegria retornar aqui ao Templo Espírita Vicente de Paulo, a convite da direção da casa, a quem já agradecemos, e rogamos que a infinita misericórdia de Deus continue sustentando todos nós aqui no nosso projeto reencarnatório, nesta nossa escola que é o planeta Terra. Hoje o tema proposto foi que falássemos sobre o poder da fé. A fé, como Jesus colocou, que transporta montanhas, a fé que nos dá a certeza. Mas nós temos que fazer várias considerações sobre esse tema tão relevante na nossa doutrina e em toda a história da humanidade, a fé. Primeiro nós temos que definir o que é a fé. A fé é a certeza, é a confiança que temos em algo ou em alguém. É aquela certeza absoluta, aquela certeza incondicional que nós temos de crer naquela situação. Existem a fé em relação a pessoas, a nós mesmos, a fé que temos em nós mesmos, na nossa capacidade de ação, a fé em Deus, que em última análise é o que nós vamos tratar aqui na nossa palestra dessa noite. A fé em Deus, nosso Pai. Então, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, os Espíritos trazem para Kardec diversas considerações sobre as questões de fé. Jesus, caminhando e chegando junto do povo, em algum momento da sua trajetória entre nós, do seu período de convivência com os seres humanos, na sua missão junto de nós, encontrou-se ali com um pai muito desesperado. Aquele pai coloca para Jesus que o seu filho era lunático e que em alguns momentos ele se jogava na água de maneira intempestiva, em outras ele se jogava no fogo, causando dores, sofrimento, uma confusão muito grande, causando um desespero no seio da família e naquele pai que chegava realmente a uma situação extremamente constrangedora. Já havia procurado este pai os apóstolos, pedindo que eles curassem o filho. Mas não houve ali sucesso por parte dos apóstolos de Jesus. Então Jesus olha para aquele pai e determina que aquele espírito, aquele demônio que estava atormentando aquele jovem, se afastasse. E então aquele jovem se vê curado. Pela fé que eles tinham no poder de Jesus, aquele jovem se viu curado. Mas os discípulos questionam o mestre. Por que nós não conseguimos a cura deste jovem? E Jesus fala para eles que eles faltaram com a fé. Eles não acreditaram na interferência divina e no seu próprio poder para proceder àquela cura, livrando aquele jovem, então, daquele espírito que o atormentava, chegando quase a uma possessão, visto que ele se jogava na água, se jogava no fogo, causando todo aquele transtorno de uma pessoa extremamente comprometida com a mente. Então vejam só, Jesus ali já coloca para os discípulos que lhes faltaram a fé, que lhes faltou a fé àqueles que seguiam o Cristo, trazendo para nós ali um exemplo muito grande e um ensinamento de que a fé, ela transporta realmente montanhas, como nós vamos ver mais para frente. Por quê? Porque a certeza na misericórdia divina, a crença, tudo isso embasado na racionalidade e no conhecimento, como nós vamos ver, nós temos condições realmente de modificar situações, de agir de maneira incisiva em diversas situações. Mas é preciso que a gente considere também as questões relativas à fé religiosa, à fé raciocinada, à fé divina, e é o que nós vamos então procurar trazer para os amigos essas considerações. A fé religiosa é aquela fé baseada nos dogmas, naquelas colocações por parte das diversas religiões que são tornadas questões de fé. A pessoa acredita naquilo por imposição daqueles que são considerados os pais das religiões, os intelectuais, aqueles teólogos, não é?
das diversas religiões que colocam esses dogmas, estas constatações a partir das suas teorias, das suas doutrinas, das suas, digamos assim, das suas considerações e adotam aquilo como um dogma de fé. O fiel, ele é como que obrigado a aceitar aquele dogma, de maneira totalmente às cegas. Se ele não considera aquele dogma, se ele questiona, é colocado para ele penalidades em diversos sentidos, seja na vida futura, seja na saúde, várias questões que podem amedrontar aquele fiel, aquele espírito encarnado, então, que questiona a fé. E durante muito tempo na história da humanidade, assim aconteceu. Nós estivemos sobre a imposição da fé dogmática, sobretudo no Ocidente, com as religiões que são dominantes, que eram dominantes, não permitindo que as pessoas tivessem as suas próprias considerações. A questão da imposição, ela não permite que a pessoa veja o que está acontecendo ao lado. Então nós vemos, por exemplo, um exemplo extremamente interessante da teoria da evolução, de Darwin. Nós sabemos que a fé católica, a Igreja Católica, trazia a criação do mundo baseada em Adão e Eva, a criação do ser humano, a criação dos animais. Toda aquela estrutura dizia que a fé daquela estrutura fazia com que as pessoas tinham que acreditar em Adão e Eva e uma série de outras questões que vinham à sequência. Eis que Darwin, no século XIX, começa o estudo da biologia e culmina com a sua teoria da evolução, mostrando que a evolução se deu pela seleção natural, uma série de aproximações, de idas e vindas das diversas espécies, e nos chegamos então à conclusão de que realmente não houve aquela situação em que Adão e Eva, em que Deus criou no dia X ou Y os animais e etc, etc. A ciência, a partir então de Darwin, mostrou que aquilo era um equívoco. Mas ainda assim, muitos irmãos nossos permanecem ligados à fé dogmática, até os nossos dias, considerando que a teoria da evolução de Darwin não corresponde à verdade que está escrita nos dogmas da Igreja Católica. Vejam vocês que aí acontece um paradoxo, porque a ciência caminha, nós trazemos uma carga de conhecimentos que vai se ampliando ao longo da nossa trajetória aqui na Terra, ao longo da nossa experiência, ao longo das conquistas da humanidade. Conquistas estas permitidas por Deus, porque Deus nos criou para a evolução. Sabemos, em O Livro dos Espíritos, que a evolução é uma das leis de Deus. Então nós temos que evoluir em conhecimento, em moralidade e tudo o que nos cerca. Portanto, quando a ciência alcança uma libertação através do encontro com a verdade, com aquele conhecimento que liberta, como nos ensinou Jesus, nós colocamos a fé dogmática em xeque. Portanto, temos que considerar a fé de uma outra maneira. Não estamos aqui fazendo críticas nenhuma a quem quer que seja, ou a qualquer denominação religiosa. Os tempos mudaram. A humanidade evoluiu em intelectualidade, evoluiu em moralidade, com certeza. Portanto, as pessoas hoje têm uma capacidade de compreensão maior, têm uma liberdade de pensamento que não era possível, não era permitido por aqueles que eram como que os detentores da verdade a partir das suas construções doutrinárias, filosóficas no seio das religiões. E, portanto, era imposto. E quando alguma coisa é imposta, não pode dar muito certo, porque quando as coisas caminham nesse sentido de libertação do conhecimento e da conclusão de que não é bem assim, aquelas pessoas que estavam ali imersas naquele contexto da fé religiosa dogmática começam a questionar naturalmente. Muitos, então, passam à negação do que é divino, do que é sacro. Questionam até a existência de Deus,
porque essa fé dogmática nos traz uma confusão grande face às conquistas da ciência e às verdades que nos são trazidas pela evolução da humanidade. Então, não podemos pensar em impor a fé a ninguém. Kardec nos ensina que a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão até o final dos tempos. Por quê? Quando a fé, que é baseada no par e passo da evolução, ou seja, essa fé enfrenta a evolução do conhecimento humano, seja na ciência, na sociologia, enfim, todas as áreas do conhecimento humano, essa fé ela está embasada exatamente na verdade que nos liberta. Portanto, a fé religiosa precisa ser considerada para os novos tempos da humanidade, principalmente daqui em diante, com a chegada do mundo de regeneração, como uma fé raciocinada, e que é o que a doutrina espírita vem nos trazer como grande contribuição para que a humanidade continue crescendo e possa se adaptar ao mundo de regeneração. A fé raciocinada. A fé não se impõe. A fé, quando alguém chega para algum de nós e diz, você tem que ter fé, porque senão você pode ter esta ou aquela consequência, isto é uma questão extremamente pessoal. Nós temos que ir em busca da fé. Nós temos que ir em busca das nossas crenças a partir do nosso íntimo, da nossa condição evolutiva e buscando sempre exatamente o que já colocamos, esta condição da fé inabalável a partir do enfrentamento da razão e do conhecimento humano. Esta é a proposta de Deus para nós. É o que Jesus nos trouxe quando ele nos disse, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Lógico que esta verdade, que vai nos libertando pouco a pouco, nós podemos até pegar no próprio exemplo do Cristo, que ele tinha todo o conhecimento, ele tinha todo aquele arcabouço que ele desenvolveu, o espírito puro que veio servir de mestre, de exemplo, de modelo para todos nós, mas ele como que ele deixou de lado algumas revelações, não trazendo questões que iriam fazer com que nós tivéssemos uma grande confusão. Falou-nos pelas parábolas, respeitando a nossa condição evolutiva da humanidade naquele instante, há 2000 anos. Imaginemos Jesus nos dias de hoje tratando da fé. Com certeza, a abordagem que o mestre teria seria um pouco diferente, visto que a humanidade evoluiu muito na ciência, nas questões sociais, políticas, na educação. Naquele tempo, a educação era privilégio de pouquíssimos dos seres viventes na humanidade encarnada. Hoje não, graças às conquistas humanas e à misericórdia divina, a educação está presente em quase todos os países de maneira muito grande junto das criaturas. Então, provavelmente, o enfoque do Cristo em relação às questões da fé seria uma condição um pouco mais suave, um pouco mais aberta sobre as questões do espírito, da vida eterna. Tudo isso seria mais claro, porque ele não precisaria falar em parábolas. Então a fé ela está consoante ao momento evolutivo da humanidade. Mas quando ela é construída, como dissemos, a partir da consideração de Kardec, que ela tem que andar par e passo com a razão, ou seja, com a ciência, com o conhecimento, ela vai se tornando cada vez mais robusta e mais forte, até o ponto que os discípulos, lembrando aquela passagem da vida do Cristo do início, do nosso bate-papo, eles teriam a condição de curar, de libertar aquele menino, aquele jovem lunático, a partir da sua crença, da sua confiança no seu próprio conhecimento e em Deus, em última instância e em primeiro lugar, né? Porque a fé em Deus é o que nos sustenta. A fé em Deus é que nos dá uma tranquilidade, uma serenidade diante dos desafios da vida. Vejamos só, aquele que tem fé diante das dificuldades,
Vamos, por exemplo, tomar o momento que estamos vivenciando da pandemia da Covid-19. Sabemos que pandemias existem na história da humanidade desde sempre. Vez ou outra surge aí uma condição de moléstia que causa transtornos muito grandes no seio do planeta, na humanidade. Mas aquele que tem fé, que confia em Deus, que aceita as determinações de Deus, ele passa por esse período de ansiedade psíquica, de medo, de dificuldade, com uma serenidade diferente. É lógico, não estamos aqui dizendo para ninguém cometer nenhum tipo de suicídio, vamos dizer assim, no seu dia a dia, não respeitando os conhecimentos, né, que nós temos hoje de manter a nossa vida dentro de uma situação de controle do nosso convívio e tudo isso que nós estamos vivenciando. Isso deve ser uma regra, porque nós já aprendemos, a ciência já nos mostrou que determinadas atitudes fazem com que nós outros estejamos mais seguros. Então isso é sabedoria, isso é o conhecimento que nos liberta. Mas, apesar de todos esses cuidados, se eu, Fernando, tiver que passar por esse momento de sofrimento, por esse momento de angústia, a minha família, se eu tiver inclusive que às vezes desencarnar em função disso, se estiver no meu projeto reencarnatório, aquele que tem fé aceita, enfrenta e compreende no seu íntimo aquela determinação divina. Aí a fé faz a diferença no bem-estar das pessoas. Esta é a verdadeira fé. Saber que apesar de tudo, nenhuma das ovelhas do Pai se perde. Que não cai uma folha da árvore se não é pela vontade do Pai. E que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, segundo nos disse Jesus. Então esta serenidade de quem tem fé é, na verdade, uma conquista íntima. Como nós dissemos há pouco, a fé não é imposta, é uma conquista. Aqueles que conseguem desenvolver em si a avenca que necessita de cuidados diários, constantes, de muito amor e carinho, a avenca da fé vai estar robusta, vai estar vivaz diante das intempéries naturais desse planeta de expiação e provas. Então é preciso que a gente compreenda que essa certeza, essa confiança nos dá uma condição de fortaleza íntima, espiritual, moral, para vencer as adversidades. E aquele que tem essa paz de espírito, aquele que confia, aquele que tem a certeza de que Deus quer o nosso bem em última instância, este, inclusive, se beneficia de uma condição de imunidade, voltando aqui ao tema do momento, muito melhor do que aquele que cultiva o medo pela falta da fé. O medo é exatamente a antítese da fé, porque aquele que não tem fé, que não crê, que não aceita as determinações de Deus, aquele que não confia e que tem medo, nós sabemos que a ciência hoje já provou que o medo nos faz perder a nossa imunidade, perder a nossa saúde, porque a ansiedade, inevitavelmente, nos leva a uma condição de total desconforto orgânico, mental, causando a baixa da nossa imunidade. Portanto, a saúde está intimamente ligada à nossa fé, está intimamente ligada à nossa crença em Deus e a confiança em Deus, nos bons espíritos e nas leis divinas que são imutáveis. Então, quem tem fé, voltando ao tema, falando do tema da nossa bate-papo, o poder da fé, ele tem o poder de ser feliz diante das intempéries do mundo de expiação e provas. É fundamental que a gente tenha noção disso, porque a fé não é imposta, a fé se conquista. E se nós fizermos um esforço para conquistar e desenvolver a nossa fé, nós vamos conseguir estar numa condição muito melhor diante das dificuldades
diante dos desafios, porque a vida é desafio. Nós sabemos que quando fazemos um projeto reencarnatório, nós estamos aqui justamente para nos desenvolver. Então nós saímos das zonas de conforto. Quando estamos lá no plano espiritual, programamos uma reencarnação exatamente para trabalhar alguns aspectos da nossa personalidade espiritual, da nossa psicologia profunda, que naquele instante é necessário ser trabalhada. E quando nós saímos de uma zona de conforto, nós causamos no nosso íntimo uma certa apreensão, que seria, se pudéssemos assim dizer, a dor-evolução, provas que vão gerar um desconforto momentâneo para que nós possamos aprender a viver em determinada condição sem as mazelas, sem as sombras do passado. Então quem tem fé diante desses desafios, vence mais fácil. Aquele que não tem fé pode perder as oportunidades dos planejamentos reencarnatórios. Vejam como tudo se encaixa nesse grande concerto das leis divinas e da vida no universo. É muito bonito, é fantástico a gente compreender a fé a partir deste raciocínio lógico que a doutrina espírita nos traz. Fundamental para a nossa vida, para que a gente seja feliz. Então vejam só, a fé religiosa, como nós já dissemos, é aquela fé imposta a partir de determinadas arcabouços teológicos com dogmas que nos impõem determinados conhecimentos. Já vimos que esta situação causa, inclusive, deserções para o materialismo de alguns irmãos nossos, que diante das conquistas da ciência, diante do raciocínio e das reflexões, não aceitam mais aquelas imposições. Então ficam descrentes, gerando então uma situação que podemos considerar até como uma moléstia da alma, porque a descrença é moléstia da alma. Como explicar o universo com seus bilhões de galáxias, centenas de trilhões de sóis, inimagináveis planetas, moradas na casa do Pai, descrendo de uma força maior? Porque nós somos muito pequenos aqui no nosso cantinho do mundo, nessa esquina do universo que é a Terra. Quando nós estamos conscientes disso, talvez seja impossível descrer. Então, gente, o descrente nada mais é do que um doente da alma, que necessita do aconchego, do calor humano, da nossa solidariedade, para que ele possa voltar a crer em bases de fé raciocinada. Aqueles que já conseguiram desenvolver e que cultivam aquela avenca que nós dissemos, aquela plantinha muito frágil da fé, vai se tornando tão robusta que eles têm uma fé inata. Então a gente percebe determinados companheiros nossos de caminhada que essa fé é tão forte naquela pessoa que ela simplesmente não questiona, está sempre sorrindo, está sempre diante dos desafios com uma determinação, com uma vontade que parece uma coisa até meio fora da curva, mas não é. É porque é inato. Ele já cultivou a fé, a plantinha frágil que é a fé, desde já outros momentos reencarnatórios, e hoje isso se manifesta de maneira natural, trazendo para ele uma condição de vida na Terra muito mais tranquila, muito mais suave, porque aquele que tem fé diante desses desafios encara a dor de maneira muito diferente daquele que questiona, daquele que se rebela contra o divino, daquele que está ali angustiado diante dos desafios. Essa é a condição da fé inabalável, daqueles que já conseguiram esta fé inata, não é? Daquela fé que nos traz a certeza de que Deus está no comando. Vamos agora falar um pouquinho sobre a questão da parábola da figueira seca. Quando Jesus sai de Betânia, ele vê uma figueira, encontrava-se ali com fome, e ele se dirige até a figueira e vê que não existem frutos. E ele, de certa forma, amaldiçoa aquela figueira. Jesus pensando já numa lição que iria ficar para a posteridade, não é? Então o que acontece? Ele amaldiçoa aquela figueira. No dia seguinte, retornando, os discípulos dizem: mestre,
A figueira que amaldiçoaste secou até a raiz. E Jesus então nos coloca exatamente o seguinte, que aquela figueira, ela não daria bons frutos. Essa figueira representa exatamente aqueles que têm a fé aparente, aquela fé superficial, aquela fé que não está no íntimo da alma, dizem os espíritos a Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então esta figueira seca representa exatamente aqueles que têm o verniz da fé, o verniz da crença, da confiança, da certeza, mas que na verdade no seu íntimo não vão dar bons frutos. Esses frutos, que são os frutos da fé, são a caridade, o amor ao próximo, são as boas obras, tudo que vem com toda essa compreensão do que devemos estar fazendo aqui na Terra, da nossa destinação de espíritos imortais. Então aquele que tem fé, mesmo que não tenha a crença espírita, mas tem fé, ele olha para o semelhante e ele pratica a caridade. Ele é mais apto a isto. Então a parábola da figueira seca nos traz exatamente a consideração de que aqueles que têm um verniz, que estão ali verdejantes na fé, mas que não estão com aquele sentimento no seu íntimo, já com raízes profundas, aqueles vão ter as suas dificuldades diante dos desafios, diante das questões de constante crescimento que a vida nos traz a partir dos sofrimentos, das dores, tudo isso que faz parte da nossa trajetória aqui na Terra. Não só das dores e dos sofrimentos, mas também aquele que tem fé sabe que o sucesso está acontecendo em função do quê? Da vontade divina, da colocação de Deus de uma prova de sucesso, de bonança, de tudo isso que pode ser considerado os grandes benefícios da vida material. Aquele que tem fé coloca sempre esse crédito em Deus, em primeiro lugar. Em Deus, em primeiro lugar. Porque sem Deus, sem essa força do universo baseada no amor, nós não conseguimos absolutamente nada. E o descrente, o que tem falta de fé, não jamais coloca essas conquistas, essas benesses, na conta divina. Coloca, sim, por orgulho e vaidade, na sua própria condição humana, na sua capacidade. Olhando para o semelhante, não com o olhar da fé inabalável, mas como um companheiro de jornada que não teve a mesma capacidade que ele, manifestando-se, então, o egoísmo, o orgulho e a vaidade tão comuns no nosso planeta, mas que vão vencer um dia tudo isso aí, né? Lembrando sempre também, gente, existe um ditado aqui no nosso Brasil que diz o seguinte: Deus ajuda quem cedo madruga, né? Lembrem-se disso, muito comum. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, se nós temos fé, a vida nos traz desafios. Não vamos ficar sentados num banquinho debaixo da árvore, com fé, esperando as coisas acontecerem. Nós vamos trabalhar, tendo a certeza de que, se aquele problema, aquela situação tem que passar, com certeza, com fé, com segurança, com confiança, vamos vencer. Mas nos traz também o conforto íntimo de saber que, se aquilo não tem uma solução como nós gostaríamos, porque as soluções sempre existem. Sempre existem. A solução como nós gostaríamos, se ela não ocorre, aquele que tem fé vai olhar para a situação e para o problema e dizer: bom, foi a vontade de Deus, então eu tenho que aceitar. Isso se chama resignação ativa. Porque aquele que é resignado ativamente, ele busca soluções. Ele busca caminhos. Se tem uma grande rocha na frente da sua trajetória, ele busca o melhor caminho de contornar aquela rocha e seguir adiante. Não ficar paralisado diante do desafio. Não ficar blasfemando porque a rocha está ali. Mas qual a melhor forma de eu transpor essa situação e este caminho? Então é muito importante lembrar disso. Deus ajuda quem cedo madruga. E quem madruga com fé, com o coração pleno de alegria, olhando para a luz do sol com gratidão, vendo que a sua saúde está apta
a que nós trabalhemos a nossa construção moral e espiritual, essa fé nos faz ser felizes. E nós podemos sim ser felizes aqui na Terra, inevitavelmente. Não tem como a gente não ser feliz se nós temos fé, se nós temos confiança. Então, trabalhemos isso na nossa vida. A fé divina é que nos traz essa condição de serenidade e paz. Vamos considerar uma outra passagem da vida de Jesus. Porque a gente muito fala em fé raciocinada. Nós espíritas, principalmente, não é? Kardec, como nós vimos, colocou que a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face para todo sempre. Vamos considerar, por exemplo, a passagem da mulher hemorroísta, que estava na multidão com aquele sofrimento muito grande na sua vida, e Jesus passando. Ela com confiança, com fé, ela vai até o Cristo e toca nas vestes de Jesus. Jesus então se vira, ela não falou com Jesus, ela não colocou o seu problema, ela não trouxe a sua demanda para o Cristo, ela simplesmente tocou na veste do Cristo. Jesus então vira-se e diz: uma virtude saiu de mim. Quem me tocou? Ou seja, um benefício saiu de mim. Quem me tocou? Então ela se apresenta com o auxílio dos discípulos. Jesus olha para ela e fala assim: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Vejam só que situação engraçada, curiosa. Engraçada por um lado, curiosa por outro, e saturada de ensinamentos para nós. Essa nossa irmã, provavelmente judia, estava ligada aos dogmas da religião mosaica. Ela vivia sobre o império daquela religião extremamente dogmática. Ela deveria, com certeza, fazer guardar sábado e tudo aquilo que acontecia, né? Todas aquelas situações exteriores que faziam parte daquele corpo de fé dogmática, mas ela vê Jesus, escuta falar sobre Jesus, e ela ali desenvolve uma sensação de confiança, apesar disto entrar em choque com a sua fé dogmática. E ela busca no Cristo a cura e consegue. Vejam que coisa curiosa. Se fosse uma pessoa que questionasse o Cristo naquele instante, que colocasse o Deus de Moisés diante do Cristo, seria um questionamento prejudicial, porque ela não teria a fé suficiente para que a energia daquela usina que é o Cristo, uma usina de amor, que com o seu magnetismo, ele como que banha toda a humanidade, através desse magnetismo sadio, puro, divino do Cristo, ela se cura. Sem que Jesus estivesse ciente de que ela iria tocá-lo. Então ele diz: a tua fé te curou. Esta mulher, provavelmente, não tinha naquele instante a condição da fé raciocinada. Era uma fé do íntimo do coração. A fé inata a que nos referimos. A confiança inata, que apesar da fé dogmática que lhe era imposta pela sociedade de então, ela consegue perceber com os olhos espirituais que ali se encontrava um enviado divino. E ela confia em Deus em primeiro lugar e na figura do Cristo. Então essa fé não é uma fé raciocinada, essa é a fé inata da certeza de que Deus vela por todos nós, de que Deus Pai ampara a todos nós. Mas isso pode parecer um paradoxo diante da fé raciocinada que a doutrina espírita nos preconiza e que é muito bem-vinda para os dias atuais. Mas vejam só, se nós tivermos essa capacidade de fé inata, de confiança, de certeza, se nós tivermos essa condição já
dentro de nós, como parte de nós, e tivermos então o conhecimento, nós vamos chegando pouco a pouco, gente, mas muito longe ainda dessa condição, do nosso modelo maior, que é Jesus. Porque Jesus tinha confiança plena em Deus e tinha o conhecimento. Como nos diz Emmanuel, ele é o governador espiritual do nosso planeta. E ele foi quem fez a arquitetura disso aqui, da nossa vida, de como seriam as eras, e ele está conosco desde sempre. Vejam só vocês, como Deus traz para nós esse crescimento da fé. A mulher hemorroísta tinha já essa condição da fé inata. Imaginem como ela está hoje, tendo se desenvolvido nesses 2000 e poucos anos em conhecimento, o conhecimento que liberta. Então é fantástico a gente perceber como as coisas vão se aproximando da condição ideal do Cristo. Jesus era o modelo e guia, tinha o conhecimento, tinha a fé plena em Deus. Tanto é que ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um representa uma afirmação extremamente forte, porque quem está uno com Deus compreende o que é a essência divina, muito além da nossa compreensão mecânica, da nossa mente mecânica. Jesus tem essa intuição, tem esse conhecimento, essa vivência no divino. Então ele já tem essa fé 100% inata, porque ele é o Espírito puro, com o conhecimento. Sendo ele o nosso modelo e guia, como está na questão 625 dos Livros dos Espíritos, nós devemos procurar a fé do Cristo. A fé do Cristo, com certeza, ela é baseada na vivência com Deus nosso Pai, no sentimento em relação a Deus nosso Pai, com o conhecimento pleno. Essa é a condição do Cristo, que curou o menino lunático, dizendo ao espírito influenciador que se afastasse. Simples assim. E nós? Onde nós estamos? Como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Vamos cultivar, então, essa avenca que nós temos conosco no jardim da nossa alma, para que ela esteja forte, que as intempéries que são naturais nesse processo que estamos inseridos, de evolução, de crescimento no planeta de expiação e provas, que essas intempéries possam passar por essa frágil plantinha, que é a avenca da nossa fé, e não causar nenhum arranhão, nenhum comprometimento nesse sentimento fundamental e básico na nossa trajetória. Jesus, nosso modelo e guia. Jesus é o alicerce da nossa fé a partir do Evangelho. Então o Evangelho deve ser lido, relido, estudado, sentido, para que nós possamos pouco a pouco alicerçar a nossa fé na razão, no conhecimento, para que ela não tenha comprometimentos maiores nessa trajetória. Nós somos agraciados em uma vida como esta, que tivemos contato com a doutrina espírita, que nos dá essa compreensão, que nos descortina a vida futura, que nos descortina tudo o que podemos fazer em relação ao nosso bem-estar espiritual enquanto espíritos imortais. Vamos aproveitar. Quem disse que nós vamos voltar na próxima encarnação vivendo no Brasil, frequentando o centro espírita, com todos os livros espíritas à nossa disposição, com tudo que a doutrina espírita nos oferece aqui no Brasil? Pode ser que a gente tenha um compromisso num país completamente diferente. E esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz hoje, em relação a tantas coisas, e a questão da fé, eles vão estar armazenados no nosso inconsciente. Então a nossa postura diante da vida, se fizermos bom uso do que estamos aprendendo aqui, vivenciando, vai estar inata em nós essa condição de fé inabalável, como a mulher hemorroísta. E quando fomos tentados, quando fomos castigados
pela vida, pelas dificuldades da vida, a nossa fé numa vida futura e uma condição diferente dessa vai se manifestar em certeza, em confiança, seres alegres vivendo na terra e servindo de exemplo para o semelhante, onde quer que nós estejamos. Aqueles que vêm para serem os nossos guias, os missionários, né, divinos, o que eles já conquistaram é inato, é natural. Eles não têm nenhum tipo de dificuldade, por exemplo, em praticar a caridade, porque eles são já espíritos preparados, já fizeram a lição de casa, então eles se manifestam no seio da humanidade como luzes a iluminar o nosso caminho de crescimento espiritual. Ficamos então com esta questão da fé pendente em nossas vidas. Vamos avaliar, vamos questionar a nossa fé, como nós estamos lidando com ela. Quando a gente duvidar, quando a gente questionar, lembremos-nos da mulher hemorroísta, que não duvidou do Cristo, que apesar da dificuldade, da moléstia pertinaz, constante, que tinha a seu desfavor a fé dogmática, que impunha limitações, restrições, questionamentos ali, diante da figura do Cristo, ela não duvidou. E ela se dedicou a buscar a cura, confiando em Deus, confiando em Jesus. Não duvidemos. É difícil falar, não é? Esse que está aqui falando para vocês não está nessa condição, não está de jeito nenhum. Mas é o que nós temos que fazer, a avenca da nossa fé. Tratá-la com muito carinho, com o adubo do conhecimento, com o adubo da doutrina espírita, com o fertilizante do amor, para que ela seja uma planta que venha a nos dar muita alegria. A alegria de viver felizes, a alegria de viver bem, a alegria de sermos vencedores de nós mesmos em nossos projetos reencarnatórios. Então, que essas considerações possam calar fundo aí na consciência de todos nós, a questão da fé trazida no Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquemos em paz, que Deus nos abençoe a trajetória, que possamos agradecer pela bênção da vida todos os dias, agradecer a presença dos amigos, o convívio da família, agradecendo as dificuldades, as alegrias, as perdas, as conquistas, agradecendo a Deus o encontro com essa doutrina de fé raciocinada, que nos faz cada dia mais fortes enquanto espíritos imortais. E quando voltarmos ao plano espiritual e olharmos para trás, possamos falar: venci as minhas dúvidas, a fé me curou. Que Deus abençoe todos nós, hoje e sempre. Um beijo no coração de todo mundo.